Bom dia, shalom, shalom de Deus para você. Um dia cheio da presença do Senhor, de glória e de paz. Eu quero te convidar a se inscrever no canal, acionar o sininho e todas as notificações, e assim você vai ser avisado de cada vídeo novo que entra neste canal. Hoje o nosso tema é Se Liberte do Pecado. Este tema me leva a uma passagem. É uma passagem que está em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. Sempre aqui no devocional eu uso a versão da Bíblia NAA, mas hoje, excepcionalmente, eu quero que você escute a versão A Mensagem. A mensagem é uma interpretação, mas é tão bonito você ouvir o que está escrito na Bíblia, a mensagem em Hebreus. Então vamos lá, Hebreus 12, versículos 1 em diante. Percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar, livre dos acessórios inúteis. Comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenha os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho, a cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, num lugar de honra ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembre-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Você está em Hebreus capítulo 12, mas o que está escrito aqui se refere a Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é a galeria de heróis e heroínas da fé. Homens e mulheres que tinham as mesmas limitações, fraquezas que nós temos. Homens e mulheres que tinham falhas, pecados a serem vencidos. E eles tinham uma decisão a ser tomada, ser vencido pelo pecado ou vencer o pecado e chegar no final da corrida. Nós vemos Raabe, que desistiu da vida que ela levava para levar uma vida com Deus, e o resultado dessa escolha foi um destino que nem nos melhores sonhos dela ela imaginava. Um casamento, uma família, restauração da honra, tantas coisas, além de ter sido preservada ela e a sua família. Quantas coisas aconteceram na vida de Raabe. Nós vemos também Gideão, um homem fragilizado, um homem pela crise. Ele estava fraco por causa da crise, ele estava amedrontado por causa da crise, mas ele tinha que decidir quem vai tomar conta da vida dele, o medo ou Deus, e ele escolheu Deus. Mas a gente está falando de se liberte do pecado. Então, para você entender qual é esse tema, e porque aqui Hebreus também fala disso, agora eu vou ler para você na Bíblia, que a gente sempre lê, NAA, eu vou ler só um versículo de Hebreus capítulo 12, aonde está escrito no versículo 1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que está proposta. Você viu? O pecado aqui é tido como um peso, e é verdade. A nossa vida não é uma corrida de 100 metros. Para um atleta na corrida de 100 metros é necessário uma explosão de força, uma explosão de velocidade. Mas para um corredor, um maratonista, que é o nosso caso, a nossa vida é uma maratona. Para um maratonista, você tem que obedecer algumas regras, senão você não chega lá. Você precisa ser persistente, como está dizendo aqui. O maratonista são muitos quilômetros e ele não pode desistir, nem no início, nem no meio e nem quando estiver quase chegando. Ele tem que perseverar. O maratonista, ele faz treinamento para ter resistência. Você precisa ter resistência, resistir ao pecado como José fez
e resistir também a todo e qualquer tipo de dificuldade. Resistir à preguiça para você orar, resistir à inveja, resistir à ira. Você tem que resistir a todo o pecado e a todas as dificuldades que aparecerem. O maratonista, ele luta para resistir contra a dor que ele tem no baço. Ele resiste contra a cãibra, ele resiste firme e persiste. O maratonista, ele precisa se hidratar durante a corrida, senão ele não vai chegar lá. E você, quando entra aqui no devocional, você também está se hidratando. A palavra de Deus é água viva, que flui do trono de Deus. Então, a palavra de Deus te hidrata como um maratonista. Mas tem outra coisa que o maratonista precisa, ele precisa de um preparo mental. E nós também, como maratonistas da vida, nossa mente tem que estar em sintonia com a palavra de Deus. Você tem que ter pensamentos bons, puros e agradáveis. Se você fizer essa peneira na sua vida, os pensamentos de pecado já vão ter que sair fora da sua vida. Aí você vai fazer uma pergunta: esse pensamento, essa mágoa, é bom eu pensar, continuar alimentando essa mágoa? Não, não é. Então eu não vou pensar. Essa preocupação excessiva, ela é agradável? Não, não é. Então eu vou lutar contra esses pensamentos. Esse pensamento de lascívia é puro? Não. Então eu vou lutar como José lutou e deixou a roupa dele nas mãos da mulher de Potifar. Eu vou fugir do pecado. Essa é uma decisão minha. Mas aqui é dito que o pecado é como peso. Um maratonista tem outra coisa que ele não pode. Ele não pode levar peso. Ele não pode levar uma mochila, por mais bonita que seja, ainda que seja uma mochila de marca, ele não pode levar uma mochila com pedras. Ele não chega no final da corrida. E acontece que você tem um inimigo que te dá uma proposta, ele faz uma proposta. Carrega essa mochila é bonita, ela não vai fazer mal, uma mochila mais ou menos. E assim você aprende a conviver com o pecado, achando que não é tão ruim assim. E você leva pedras que pesam e que vai te fazer parar no meio da caminhada, porque você vai ficar cansado, porque você não vai conseguir chegar até o fim pelo peso dessas pedras do pecado. Assim foi com Sansão. Ele começou a sua vida ministerial com um chamado, uma unção linda, mas depois o diabo foi colocando propostas de mulheres na sua mochila e ele foi aceitando uma decisão pior do que a outra na vida dele, até que ele chegou na pior pedra, que foi Dalila, que foi a grande derrota. E Sansão, ele parou, a maratona parou. Sansão seria um grande perdedor se não acontecesse algo no fim da sua vida. Ele decidiu completar a corrida e se desfazer da pedra do pecado, porque ele queria chegar ao final da corrida. Ele estava algemado, cego, ele estava preso ao moinho, ele não saía do lugar, ele não ia para frente, ele ficava dando voltas, mas a mente dele e o espírito dele estavam livres e ele entrou numa comunicação com Deus ali no local onde ele estava e ele entregou a pedra do pecado para Deus. Nesse momento, Sansão ficou leve e Sansão se tornou um grande maratonista, porque Deus devolveu para ele, Deus devolveu a força, Deus devolveu a unção. E está escrito que Sansão, mais inimigos ele matou no final da sua vida do que durante toda a vida dele. Nem maratonista, nem alpinista podem ter peso, senão eles não chegam ao fim. O alpinista vai ficar no sopé do monte. Ele nunca vai chegar no pico do monte levando peso inútil, de pedra inútil. Ele só pode levar o equipamento que ele precisa, mas não pedras inúteis. Então tome essa decisão agora. Abandone essas pedras do pecado. Aquilo que faz você ficar mais lento, aquilo que te cansa e aquilo que faz você parar no meio da sua caminhada. Eu não sei qual é o nome da sua pedra, se é inveja, se é raiva, se é prostituição. Não sei qual é o nome da sua pedra, mas você conhece bem qual é o nome da sua pedra. É mentira,
Hoje é dia de você se libertar do pecado e olhar para Jesus, que terminou a corrida. E Ele está dizendo, vem, chega aqui na linha de chegada. Eu estou aqui te esperando, eu estou torcendo por você. Eu quero que você seja mais do que vencedor. Eu te deixei essa palavra, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por isso, entregue as suas pedras agora. E quando nós formos orar, eu quero dizer que quando você estiver livre dessas pedras, nós vamos poder orar por milagres também. Escreva agora o seu pedido de oração aqui nos comentários, pega o seu caderno de oração e vamos orar neste momento. Mas não ore sozinho, compartilhe, entregue essa oração para amigos, para familiares, para a sua lista de transmissão. Manda essa oração para muitos e vamos agora orar juntos. Senhor Deus, nós queremos alcançar, Senhor, aquilo que o Senhor nos propõe, que é a vitória. Nós não queremos ficar no meio do caminho, esmorecidos, porque estamos carregando um peso que não nos pertence. Por isso agora, Senhor, pega agora nas suas mãos as pedras que eles estão entregando a Ti, as pedras de todo e qualquer tipo de pecado, de maledicência, de inveja, de mágoa. Senhor, que todas essas pedras estejam sendo recolhidas agora e que todos nós, livres e soltos de todo pecado, possamos agora olhar para Ti e falar, Senhor, Tu és aquele que nos inspira a terminar a corrida e nós não vamos ficar parados no meio do caminho. Eu quero clamar agora, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor possa estender a Sua mão poderosa, amorosa, misericordiosa para abençoar os Teus filhos com toda sorte de bênçãos. Senhor, olha para a necessidade de cada um, ao pedido de cada um e faz a Tua intervenção de milagres para que eles possam saber que Tu és Deus na vida deles. É o que eu clamo e já agradeço porque sei que o Senhor nos ouviste em nome de Jesus. Amém. Um dia glorioso, abençoado para você. E não saia sem antes você curtir, compartilhar e se inscrever. Que Deus te abençoe.